Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar aqui, então eu vou trazer para vocês um exemplo prático relacionado à perda de capacidade quando a gente tem mais de duas faixas, tá? A gente tem 6 faixas aí, 6 pistas, ou seja, 3 faixas em cada direção, ok? Vamos lá então. Volume 5.000 veículos por hora, 5.600 veículos por hora em um sentido daqui a 3 anos. Eu estou fazendo uma estimativa de crescimento para 3 anos. Tá? A composição do tráfego, 10% de caminhões, não há veículos recreacionais, terreno plano, ideal, 3 faixas em cada sentido. A velocidade de fluxo livre, 70 milhas por hora, medido. Meu fator de pico horário, 0,95, ideal, tá quase próximo do ideal ali. Tá bem distribuído o meu volume durante a hora. Tráfego suburbano, usuários regulares, ou seja, aquele meu fator populacional vai ser 1. Crescimento do tráfego após 3 anos, a estimativa é de 4%. Então vamos lá. Já declarei aqui crescimento 0,04, que é a porcentagem de crescimento estimada. Este exemplo consiste em 2 análises operacionais. Tá? Uma para o volume de demanda atual, 5.000 veículos, e a outra para 5.600 veículos, que é a taxa de crescimento, tá? Esperada em 3 anos. Além disso, um elemento de planejamento é introduzido, supondo que o tráfego cresça conforme esperado, quando a capacidade da via será excedida? Essa é a pergunta. Essa análise exige que a capacidade seja determinada além da produção normal de análises operacionais. Então vamos lá. Primeiro passo, dado de entrada, já tem. Então aqui, tá? Volume atual, volume futuro, composição de tráfego, terreno, ou seja, topografia, quantidade de faixas, a velocidade de fluxo livre, o fator horário de pico, o tipo de tráfego e a estimativa de crescimento. Vamos lá, não é necessário, uma vez que eu já tenho minha velocidade de fluxo livre, a gente já viu em outras aulas como a gente determina essa velocidade, entra num abaco para você encontrar ali um fator múltiplo de 5, que vai ser a quantidade que você vai usar nas suas fórmulas, tá? Nesse caso, a gente já definiu que são 70 milhas por hora. A gente já pula aqui para a etapa 4, tá bom? Ou seja, qual é esse meu fluxo de demanda? VP, ok? O que é esse VP, pessoal? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou transformando ônibus, recreacionais, trucks, caminhões em relativos a veículos normais. É como se eu não tivesse veículos pesados na via. É isso, tá? Como se eu estivesse estimando uma densidade ideal constituída apenas de veículos de passeio, tá? Que é esse nosso VP, né? Fluxo de demanda, quando eu transformo os veículos pesados em veículos leves, tá bom? Por isso que esse cara entra aqui na nossa fórmula. O FHV, o fator Heavy Vehicle, entra na fórmula exatamente para a gente fazer essa estimativa. Então, só explicando cada termo aqui, ó, VP é a vazão de demanda, V é o volume diário, né? PHF, meu fator horário de pico, N é o número de faixas, são 3. Meu fator de veículos pesados, tem que determinar, a gente vai fazer o cálculo. E VP é minha taxa populacional, que a gente consegue do exercício, que vai ser 1, já que os usuários são regulares, tá bom? Então, ou seja, são pessoas que moram na cidade e conhecem aquele trecho ali de forma mais aprofundada. Como a gente achou lá o nosso PHF 0,95, e há 3 faixas de cada sentido, o fator de ajuste da população de motoristas é 1, porque eu já expliquei, eles são regulares. O fator de veículos pesados deve refletir 10% de caminhões, como está no exercício, tá? Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, que a gente já usou aí bastante vezes nos exercícios aqui do curso. Como não tem ônibus, eu retirei essa parte aqui, ó, do B, de buses, ou seja, não tem ônibus, eu retiro. Até de recreacionais também vai sair, tá? Então, a fórmula vai se resumir a isso aqui, ó, 1 sobre 1 mais a porcentagem de caminhões, que é 0,10%, multiplicado pelos fatores de correção. Quanto que um caminhão equivale a veículos de passeio? Menos 1, tá? Então veja que a via vai perder um pouquinho aí. 5% da sua capacidade de fluxo não é muita coisa, mas já interfere um pouquinho no fluxo livre desses veículos, tá? Perda aí de quase 5%, né? A gente então vai calcular 2 valores de fluxo de demanda, um atual e um futuro, ok? Então eu usei aqui o volume atual 5.000 veículos por hora e o volume futuro 5.600 veículos por hora. O número de faixas não muda, tá? Vai permanecer aquela quantidade de faixas no futuro. O fator populacional espera-se que não muda, então vou manter a constante 1, o fator horário de pico 0,95.
Então, uma taxa de demanda atual eu vou encontrar em 1.842 veículos por hora e no futuro eu vou encontrar aí 2.063 veículos por hora, ok? Vamos estimar a velocidade e a densidade. A gente vai, a partir daquela velocidade de fluxo livre, eu vou usar uma dessas fórmulas aqui. Então, ó, já que eu estou definido 70 milhas por hora como a minha velocidade de fluxo livre, então a minha equação que eu vou utilizar vai ser essa aqui, ó, 70 menos 0,00001160, que multiplica a minha taxa de demanda menos 1.200, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Que é o que eu coloquei aqui, ó. Então eu vou ver uma velocidade atual e uma velocidade futura, tá? Então a velocidade atual vai ser 65 milhas por hora e a velocidade no futuro, veja que vai cair, porque eu não alterei nada nas dimensões geométricas, na quantidade de faixas. Eu apenas aumentei a quantidade de veículos. Logo, os veículos vão ter que diminuir a velocidade para manter ali distâncias de segurança, né? Os headways. As densidades correspondentes agora podem ser estimadas, tá? O que é a densidade? A velocidade, essa minha taxa de demanda dividido pela velocidade, tá? Então eu vou ter duas também, uma atual e uma futura. Minha densidade presente, 28 veículos por milha por faixa. E no futuro, veja que vai aumentar 33 veículos por milha por faixa, tá? Então vamos ver agora os níveis de serviço. E quanto que a gente vai ter a capacidade da via atingida. Então a gente já sabe verificar aqui, ó, dessa tabelinha. E dependendo da densidade, eu vou classificar a minha via, tá? Em função dessa densidade, tá? Ou seja, nível de serviço A, eu tenho menos de 11 veículos por milha por faixa. E aí vai crescendo essa quantidade até 45 veículos por milha por faixa, que já seria aí um engarrafamento com certeza. Lembrando que dependendo da velocidade de fluxo livre, eu tenho uma densidade, né, uma quantidade de veículos que podem trafegar ali por hora. Então, como é que a gente vai achar então esse nível de serviço, dependendo aqui de A a E? Tá? E cada uma vai ter uma quantidade de veículos que vai poder fluir normalmente, tá? Então essa SF, ou seja, essa Service Flow, ou seja, o fluxo de serviço vai depender do nível de serviço que eu vou selecionar aqui. Então eu vou ter um valor máximo, tá? Um Maximum Service Flow, ou seja, o máximo nível de serviço que eu posso atingir. Eu vou escolher um valor aqui dentro. Vai depender da quantidade de faixas, do fator de veículos pesados e do fator populacional. Vamos fazer para o nível de serviço E. Então eu vou pegar aqui no nível de serviço E a 70 milhas por hora, eu vou pegar 2.400 veículos, tá? Por faixa por hora, tá? O número de faixas são 3, o fator VRV Vehicle 0,95 e o fator populacional 1, tá? Então eu fiz a declaração aqui, ó. O máximo Service Flow para o nível de serviço E são 2.400 veículos por faixa por hora, tá? Lembrando de onde eu tirei isso, da tabela 5, tá aqui a tabela, tá? Então esse meu fluxo de serviço vai ser 6.857 veículos por hora. Essa capacidade, no entanto, é indicada como uma taxa de fluxo. O volume de demanda é declarado como o volume horário. Assim, é necessário um volume de serviço para o nível de serviço E. Ok? Como é que eu determino isso? O meu volume de serviço para o nível de serviço E, tá aqui, que é o meu service flow para o nível de serviço E, multiplicado pelo meu fator horário de pico. Então eu vou ter aí 6.514 veículos por hora, tá bom? Com o nível de serviço E. O problema pode ser resolvido comparando o volume de demanda de 5.600 veículos em 3 anos com a capacidade horária de 6.511 veículos por hora. Ou comparando a vazão de demanda em condições de base equivalente a 2.064 veículos por hora por faixa, com a capacidade básica de 2.400 veículos máxima para o nível de serviço E, tá bom? Então o que eu fiz aqui? Defini que o meu volume de serviço vai ser o volume futuro multiplicado por 1 mais o crescimento multiplicado pela quantidade de anos que eu quero, tá? Quanto tempo vai levar para minha via atingir a taxa máxima dela, tá bom? Então eu consegui verificar aí, ó, e vai levar 4 anos, tá, para essa minha via atingir a capacidade máxima dela, tá? Então, ó, se eu estou estimando para 3
e levariam mais 4 anos para ela atingir a capacidade, então vai ver, foi o que eu escrevi aqui. Com base nas previsões de crescimento do tráfego, o segmento básico de rodovia descrito atingirá sua capacidade em 7 anos. A demanda de 5 mil veículos ocorre daqui a 3 anos, que é a tua estimativa. Tá? O nível de serviço nesse segmento permanecerá dentro de 3 anos. Então, indo para o próximo estágio, quando eu aumentar o volume, logo eu aumento a densidade de veículos, eu vou para um nível de serviço pior. Eu vou para o próximo, que seria o E. Tá? A demanda deve exceder a capacidade dentro de 7 anos. Dados os prazos normais de planejamento, projeto e aprovações antes do início da construção, é provável que o planejamento e o projeto preliminar para uma melhoria devam ser iniciados imediatamente, já que a gente trabalha no Brasil com anos horizonte de 10 anos. Então, esses 10 anos eu tenho que fazer, antes disso, o planejamento, os detalhes de projeto, o dimensionamento, a construção, que leva mais um tempo. Tá? Então, tudo isso para englobar em 10 anos, é como se eu levar pelo menos 5 anos entre planejamento e construção, a via atingiria de fato aí em apenas 5 anos, né, o seu nível de exigência máxima. Nessa aula foi isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aqui o teu comentário. É um prazer poder te ajudar. De qualquer forma, desejo aí muitos bons estudos, boa sorte e até a próxima aula.